glória a Deus. Irmão, você pode se assentar. Acabou de acontecer um negócio engraçado aqui. Tava aparecendo 40 minutos, de repente colocaram 30. Eles já sabem que eu falo demais. Mas eu vou falar 30, então. Glória a Deus, graça e paz. Como é que você está, meu irmão? Eu quero te dizer que você que está aqui nessa noite, já estava determinado pelo Senhor que você estaria aqui, então essa palavra é para você, amém? Amém. Não é para o irmão que não veio, o irmão que não veio perdeu. Quando o Gui começou a ministrar aqui, falou Lucas, eu falei, ixi, vai pregar o mesmo texto que eu, já pensou? A gente não combinou, mas eu também vou ministrar o seu coração em Lucas capítulo 14, você pode abrir. Hoje, esse final de semana, na verdade, nós temos vários irmãos da nossa igreja, inclusive diversos líderes também, trabalhando lá no Legendários. E eu quero que você dê um glória a Deus por isso. Porque Legendários não é uma moda, mas é uma estratégia de Deus para transformar a vida de muitos homens que precisam. Quem precisa de transformação? Então fala para o homem que está do seu lado, vai para o Legendários, irmão. Vamos levantar uma geração de legendário nesse Brasil, nesse país, para sair marchando contra toda a corrupção, toda a maldade, contra todo abuso de poder, contra toda injustiça. Homens capazes de levantar uma bandeira e de morrer por ela se for preciso. Que o Senhor faça isso, levante uma geração de homens poderosos em Deus. Eles estão lá na montanha. E o mesmo Deus que está na montanha, está aqui para falar aos nossos corações. Amém? A gente está dentro de uma série chamada Propósito. Diga aí para o seu irmão, é propósito. E a última vez que o Lucas pregou, ele falou sobre, quem lembra o tema? Até apareceu, sobre não deixar, ixi, fugiu o tema exatamente que ele usou. Não perca o seu propósito. E hoje, dentro dessa série ainda, eu quero ministrar ao seu coração algo que o Senhor ministrou ao meu. E a palavra que eu tenho para você é que Jesus tem um propósito para a sua vida. Você não faz parte dessa igreja por acaso. Deus não te levantou nesse tempo por acaso, irmão. E ainda que, às vezes, assim como eu, você se veja pensando, será que Deus realmente tem algo para fazer através de mim? Eu quero te dizer que tem, porque o Senhor nos levantou nesse tempo, para que a gente marque essa geração. E ainda que você não saiba qual é o seu propósito, Jesus tem um propósito para a sua vida. O texto que eu vou meditar com você é bastante conhecido. Há uma fala de Jesus nesse texto tão forte, tão intrigante, tão interessante, tão importante, que eu já tinha meditado, já estava chorando sobre isso, e a gente cantou umas músicas assim, ó, que bem vem ao encontro do que eu vou ministrar ao seu coração, que eu já comecei a chorar ali. E o Senhor já ministrou tanto a minha vida, irmão, mas tanto, que eu espero que você saia daqui com o seu coração do jeito que eu estou agora, ardendo por Jesus. Vamos ler o texto de Lucas 14, a partir do versículo 25. Espera aí que eu vou enxergar. Meu Deus, acho que eu estou lendo certo aqui. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, lhes voltando, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos e os seus irmãos e as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo.
E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, se um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais, nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está pregando aqui, irmãos, para uma multidão. Diga multidão. Aonde Jesus estava, em todas as ocasiões da Bíblia, a gente vai ver que sempre ele estava sendo seguido por uma multidão. Da onde que vem essa multidão? Se a gente pegar os capítulos anteriores e a gente vier lendo os capítulos, a gente vai ver que as pessoas estavam acompanhando aquele que fazia milagres que elas queriam alcançar. Quem quer milagre? Eu também quero. Mas aquelas pessoas estavam seguindo a Jesus, porque você concorda comigo que se tem alguém que pode ressuscitar um morto de 4 dias, essa pessoa é digna de ser seguida. Se tem alguém que pode multiplicar 5 pães e alimentar uma multidão de homens e mulheres, essa pessoa também é uma pessoa digna de ser seguida. E quando Jesus está falando aqui para as pessoas que ele estava indo para Jerusalém, as pessoas estavam pensando assim: bom, a gente vai atrás dele, porque eles esperavam que Jesus fosse aquele governante, aquele homem que iria assumir o governo físico, humano de Jerusalém. Eles estavam esperando que Jesus fosse assumir o trono. Ele já ressuscitava mortos, ele já curava doentes, ele já multiplicava pães, ele já fazia tantos milagres. E ele falou: agora eu vou para Jerusalém. E a multidão falou: agora a gente vai junto, que a gente vai ver ele subir para o trono. A gente vai ver ele destronar aqueles homens maus. A gente vai ver ele assumindo o lugar que eles achavam que Jesus tinha vindo para assumir. Mas quando Jesus diz: eu estou indo para Jerusalém, ele estava dizendo que ele estava indo cumprir o propósito dele, que era morrer na cruz. E nesse momento, dessa palavra que eu li aqui, no meio daquela multidão tinha uma galera iludida. No meio da multidão, como talvez você já chegou em algum momento na igreja, ou talvez esteja aqui hoje assim, com as suas expectativas de que Jesus vai fazer o seu milagre, vai te dar o que você quer, que você vai alcançar. E Jesus me trouxe aqui hoje, irmão, com essas pessoas que estão aqui para te trazer uma palavra e alinhar as expectativas dele com as suas. Porque talvez você ainda não esteja vivendo aquilo que você deveria viver, porque as suas expectativas estão desalinhadas com as de Cristo. E eu quero te dizer, Jesus tem um propósito para você. Nesse momento, Jesus bota todo mundo e fala assim: vamos esclarecer as coisas. Vamos botar os pingos nos is. Essa multidão aqui é gente demais.
E aí Jesus dá uma palavra, que eu dividi aqui em 3 tópicos. Jesus chama todo mundo e fala: vocês querem me seguir? Eis o preço. Jesus não se impressiona com a multidão. Jesus não se impressiona com a igreja cheia. Irmão, a igreja pode não estar cheia, mas tem mais lugar para anjo hoje. Então essa igreja está cheia de anjos de Deus. Porque Jesus não se impressiona com números. Jesus não está nem aí para a quantidade. Igreja cheia deixa o pastor alegre, né? Animado. A gente fica feliz porque a gente vê as cadeiras cheias. E que Deus nos dê graça para a gente encher os 2 cultos que a gente vai ter a partir da próxima semana. E de ter que fazer 3. E quantos mais, porque a gente vai fazer uma obra poderosa nessa cidade. Hortolândia vai ficar pequeno para nós. Amém? Mas eu quero te dizer que não é isso que impressiona o Senhor. O que impressiona o Senhor é se eu e você, que estamos seguindo Jesus, estamos dispostos a pagar o preço. E o propósito de Jesus para a sua vida é transformar você verdadeiramente num discípulo dele. Ele não quer que você seja mais um da multidão. Ele quer que você seja um discípulo verdadeiro dele. E aí é que eu quero te dizer, porque fã é muito fácil. Gente, para querer seguir Jesus é muito fácil, porque ele é maravilhoso. Ele faz coisas indizíveis, como nós cantamos aqui. Ele faz coisas tremendas, poderosas. Ele é forte, ele é grande. Ele é mesmo. Mas existe 3 desafios básicos para seguir Jesus. E eu não estou falando de nada avançado aqui. Você pode dizer: pastor, é a minha primeira vez na igreja. Ou eu já estou aqui há tanto tempo. São 3 coisas básicas que eu quero falar com você. O primeiro está no versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo, o irmão. Olha que palavra dura essa de Jesus. E difícil. Jesus não era bom de marketing, né? Porque ele não queria atrair multidão. Se ele tivesse uma assessoria de marketing, eles iam falar: fica naquele texto lá: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não estava nem aí. Ele queria alinhar as expectativas das pessoas. E ele diz: se você não me amar acima de todas as coisas, então você não está pagando o preço. E isso é tão difícil. Isso é tão difícil porque a gente até fala que ama Jesus acima de todas as coisas. Mas você sabe quando que você vai provar que você ama mesmo? O dia que colocar assim, ó, Jesus e o seu filho. E você disser: eu amo mais Jesus. Quando colocar Jesus, sua mãe, seu marido, sua esposa, sua carreira, e você disser assim: eu deixo de lado porque eu amo mais Jesus. O que Jesus fala aqui, e isso nem sempre tem sido uma realidade, é que quando a gente realmente quer ser discípulo de Jesus, irmão, a gente é capaz de amá-lo mais do que todas as coisas, a ponto de poder dizer: eu posso sobreviver sem todas as outras coisas, mas eu não posso sobreviver sem Jesus. Só que a gente faz o seguinte: a gente chega para Jesus e a gente diz para Jesus assim: eu estou servindo a Jesus, eu estou indo na igreja, eu vou nos encontros, eu vou nos cultos, eu vou na célula,
mas aqui estão os meus planos. Então eu chego com todos os meus planos e com todos os meus desejos e com todos os meus achismos, e eu coloco tudo diante de Deus. E aí, em determinado momento eu me vejo achando que eu estou amando Jesus mais do que todas as coisas, mas eu estou usando Jesus como um degrau para chegar aonde eu desejo. Olha, Jesus, aqui estão os meus planos e eu preciso subir em cima do Senhor para ver se eu chego lá. Irmão, amar mais a Jesus é quando a gente diz assim: não me importa o meu plano, se o meu projeto fracassou, porque eu me desfiz dos meus planos no dia que eu aceitei Jesus. Eu quero te dizer, se você não se desfez ainda dos seus planos, você ainda não ama Jesus acima de todas as coisas. Quando você veio aqui e confessou Jesus como seu Senhor, você estava entregando para Ele todos os seus planos. O problema é que a gente vem e a gente começa buscando Jesus por conta de algo que a gente precisa, e isso não está errado, porque Deus usa os nossos problemas para nos atrair a Ele. Mas aí a gente não amadurece. Já viu gente que está há 10 anos na igreja e não amadurece? Eu já vi. A gente quer que Jesus nos ame, que nós amemos Jesus. Jesus quer que a gente o ame, meu Deus, acima de todas as coisas, a ponto de dizer: eu já não tenho mais plano nenhum. Se os meus planos confrontam com os planos do Senhor, eu não tenho planos mais. Se as minhas vontades, o que eu quero, os meus caminhos, o que eu desejo, eles estão desalinhados com Jesus, então eu não quero mais os meus planos. Jesus disse isso para aquela multidão: vamos alinhar. Larga todas as coisas, todas as pessoas, e me ame mais do que elas. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O dia que você amar Jesus mais do que todas as coisas, você vai amar todas as outras pessoas e coisas melhor do que você ama hoje. Você sabe que você que é casado, seu marido, se ele não amar Jesus mais do que ele ama você, é capaz dele ser infiel. Se a sua esposa não amar Jesus mais do que ela te ama, é capaz dela ser infiel. Mas se ele te amar Jesus mais que tudo, irmão, mais que tudo, ele prefere morrer. É o nosso amor por Jesus que faz a gente muitas vezes ficar de boca calada quando a gente queria dar uma palavra atravessada para o nosso cônjuge, para o nosso pai, para o nosso filho. É amar Jesus que desordena tudo que eu sou e me faz amar muito melhor as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Não ache que a sua declaração de amor para o seu cônjuge, para os seus filhos, ela é maior do que o amor que você tem por Jesus. Porque se for assim, então você não os ama com tudo que você pode. Amar sobre todas as coisas é desafiador. É possível, mas é muito difícil. Amar sobre todas as coisas organiza todos os outros amores. O segundo preço que Jesus dá aqui para os discípulos está no versículo 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus disse a palavra cruz, caiu uma ficha para aquela multidão. E muita gente não quer ir para a cruz. Porque nessa geração em que nós estamos vivendo, a gente não quer ter que negar as nossas próprias vontades e nos submeter. Essa é a geração que pensa no seu bem-estar, em viver mais, em viver melhor. E Jesus está falando, então se você quiser me seguir, morra. Morre, criatura. Se você quiser me seguir, você tem que morrer. E isso contraria tudo aquilo que essa geração
prega, tudo aquilo que essa geração acha, tudo aquilo que essa geração quer. É o meu corpo, as minhas regras, as minhas vontades. Eu tenho que saber os meus limites. Mas quando a gente está falando de seguir a Jesus, não. E a palavra vai dizer que Jesus não usa nenhum atalho, não tem nenhum desvio, irmão, não dá para se esquivar. Não faz sentido nenhum você querer servir a Jesus e não morrer. Não morrer para você mesmo, não morrer para as coisas dessa terra. Porque às vezes é assim na nossa vida espiritual, a gente resiste à cruz. A gente quer Jesus, a gente quer ser como Jesus, a gente até quer Cristo, mas a gente não quer morrer, a gente quer ficar conformado, a gente quer viver acomodado. Eu quero te dizer que morrer e servir a Jesus é para quem é inconformado. O que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, Jesus diz, morra para isso. A cruz não é para quem está contente consigo mesmo. Impressionante como a gente faz isso com Jesus. A gente tenta manter a nossa vida com Jesus e levar as nossas coisas paralelos com a nossa vida com Jesus. É como C.S. Lewis diz, que tem gente que vive para o Senhor como uma pessoa que trabalha, pega a sua renda, paga as suas contas, paga todos os seus impostos, fica com tudo quites, e aí o que sobrar, ele vai usar para viver alguma coisa, para desfrutar. E com Jesus não pode ser assim. A gente não entrega para Ele aquilo que sobrar. O convite de Jesus não é venha, sai desse lugar que você está para um lugar melhor. Venha e melhore. O convite de Jesus é morra e nasça de novo. É morra e ressuscite. Jesus não conserta você, Jesus reconstrói. Jesus não faz coisas pela metade, Ele faz coisas completas. Por isso que quando Ele quer te chamar para ser um discípulo dEle, Ele quer que você morra, irmão. E isso é muito difícil, a gente está vivendo dentro da igreja, com a nossa vida, com a nossa vontade, do nosso jeito, sem verdadeiramente morrer para Ele. O convite de Jesus, me dá a sua vida, eu vou acabar com ela. Aniquilar a sua vida, sepultar, acabar com tudo. Tudo que você chama de eu, meu plano, minha vontade. Eu quero que tudo isso morra, porque Jesus não quer fazer de você um puxadinho. Jesus quer fazer de você um templo maravilhoso para o Espírito Santo. Jesus não quer fazer de você só uma casa com um pavimento superior, meio improvisado. Ele quer construir você de novo. Por isso que o convite de Jesus é morra. Não siga mais por esse mesmo caminho. Jesus é um caminho de amadurecimento. Jesus é um caminho de transformação. Jesus é um caminho que vai nos tirar da situação que nós estamos e nos fazer ser outras pessoas e não pessoas somente melhores. Para ser discípulo de Jesus, a gente precisa ser outras pessoas. A gente precisa nascer de novo. E a terceira coisa, o terceiro preço do plano que Jesus tem para nos transformar em discípulos está no versículo 33, que diz assim: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E agora Jesus tocou em algo que é tão difícil para a gente. Abrir mão de tudo que nós temos. Quer ser meu discípulo? Então a partir de hoje você não tem mais nada, você não é dono de mais nada, entregue tudo para mim. E por quantas vezes nós vivemos uma vida que é controlada por aquilo que nós temos,
por aquilo que a nossa capacidade pode nos dar, por aquilo que a sua força física pode te dar, por aquilo que o seu intelecto pode te entregar, pela posição que você tem, pelo nome que você tem, pelo cargo que você ocupa. Nós somos reféns de tantas coisas que nos controlam. A nossa paz é refém das circunstâncias, é refém da nossa conta bancária. A nossa felicidade está condicionada se a gente tem dinheiro ou não. E Jesus nos diz que nós precisamos, então, entregar tudo e não ter mais nada. Abandonar tudo, renunciar tudo. Livre-se da tirania das coisas, meu irmão. Jesus está pedindo para você entregar tudo. Você pode ter coisas, tá? Não estou pregando aqui a teologia da pobreza. Você pode ter coisas, mas elas não podem ter você. Você pode ter uma situação boa, mas ela não pode te possuir. Jesus quer que a gente não seja apegado àquilo que a gente pode perder. Não seja apegado às coisas que você pode perder, como as coisas dessa terra, a riqueza, o poder, a inteligência, a fama, o seu currículo, são coisas que você pode perder. Seja apegado às coisas que são eternas e que você não pode perder. Essa é a palavra do Senhor. Coisas que você não pode perder. E Jesus nos diz: renuncie. Eu quero encerrar minha fala. Falta 3 minutos e 48. A banda pode subir. Com o versículo 28. E isso daqui é o que mais me pegou nessa palavra. Qual de vocês, se construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para que começando a construção não finde sem conseguir concluir? Quando a gente casa, a gente passa a ser o dono da casa, né? Então, assim, você tem que pagar as suas próprias contas. Você sabia, né, que seu pai paga a conta de água, de luz dos adolescentes? A internet da sua casa, ela não vem assim do além, vem uma conta lá para ele pagar. A gente vai no mercado, a gente vai com a calculadora, não é? Quando a gente casa é assim. Antes você não sabe, agora começa a brotar umas contas assim lá na sua caixa do correio, um negócio impressionante. Toda semana chega alguma coisa. Cada coisa vence num mês, num dia do mês, né? E você leva uma calculadora e você começa a escolher. Aí você entende por que seu pai e sua mãe não comprava tudo o que você pedia, não enchia o carrinho de Danone, por que acabava lá na primeira semana, que era só para matar a vontade. Você entende. Você passa a fazer suas contas. E isso aqui me pegou. Eu quero que você pegue, espiritualmente, claro, a calculadora agora. Eu quero que você pegue a calculadora, porque o Senhor Jesus termina esse texto dizendo assim, que ninguém começa a construir algo sem primeiro calcular para ver se é capaz de concluir. Ou um rei não vai à guerra com o seu exército se ele não souber o que o espera lá do inimigo e se ele é capaz de vencer, porque se ele for vencido, se ele achar que pode ser vencido, ele tenta até um acordo de paz. E Jesus, irmão, Jesus olha para aquela multidão e diz assim: aqui tem muita gente. Tem muita gente. Eu quero que você pegue a calculadora agora e calcule o preço. Você sabe qual que é o meu projeto, você sabe para onde que eu estou indo, você sabe o que eu quero, você sabe o que eu vou fazer. Tem muita gente enganada e iludida no meio da multidão. Vocês querem me seguir? Então, existe um preço. Me ame sobre todas as coisas, morra e renuncie a tudo que você possui. E depois que você estiver na caminhada,
Depois que você tiver alguns anos na caminhada, do dia que eu aceitei Jesus, eu já estou servindo a Ele há 30 anos. Sem contar os anos anteriores que eu ainda era uma criança e não tinha levantado a minha mão para aceitar Jesus. No meio da caminhada tem gente que chega em nós e diz assim: pastor, é muito difícil servir a Jesus. Eu queria te perguntar se você calculou o preço. Porque o maior êxito na sua vida, irmão, acima de qualquer coisa que você possa fazer, ter, conquistar, construir, o maior êxito que você e eu como crentes temos é permanecermos servindo a Jesus e pagando preço até o fim. Tem muita gente que no meio da caminhada deixa de seguir a Jesus, mas porque não calculou direitinho, porque não fez as contas direitinho. Jesus falou aqui, ninguém começa nada para não calcular, que não possa terminar, para não passar vergonha. E quando a gente chega no meio do caminho e a gente não calculou certinho e a gente desiste, Satanás é especialista em nos envergonhar, em lançar no nosso rosto que a gente não foi capaz, que não era pra gente. E arruina a nossa vida, e as pessoas apontam e dizem: mas ele não era crente, mas ele não servia a Deus, mas ele não era do Senhor. Passamos vergonha. Se você me perguntar, é difícil servir a Jesus? Eu vou dizer para você, depende. Se você serve a Jesus, mas você usa Ele para chegar nos seus objetivos, e você traz com você as suas vontades, os seus eus, se tem coisas para você que tomam o lugar de Jesus, você deixa de estar na presença dEle por qualquer coisa. Tem gente que poderia estar aqui e não veio porque ficou em casa assistindo televisão. Desculpa, não tô generalizando, eu não sei quem está assistindo televisão, mas essas cadeiras poderiam estar cheias. Tem gente que não quer pagar o preço, que troca a presença de Jesus, estar num lugar como esse, com esses irmãos, numa noite de sábado como essa, por qualquer outro preço, não quer pagar o preço. Se você veio seguir, começou a seguir a Jesus, mas não entregou tudo, se você ama mais o seu trabalho, o seu filho, o seu marido, se para você outras coisas são mais importantes, os seus bens, o seu dinheiro, então é muito difícil, é pesado demais seguir a Jesus assim. A cruz é pesada demais, é duro demais, é difícil demais, é impossível seguir Jesus se você não pagar o preço. Todas as vezes que eu esmoreço, o Senhor me lembra dessa palavra: pague o preço. Ainda não acabou, ainda não é o fim. Você calculou direitinho. Pague o preço até o fim. Ô irmão, eu não sei você, mas eu lembro da pastora Sol falando que ela não tem cara, né, para sair da igreja e deixar de servir a Jesus. Aonde que a gente se esconde se a gente deixar de servir a Jesus? Agora, se você de fato entregou tudo, e isso significa subjugar as suas vontades, se submeter a Deus, abrir mão às vezes daquele trabalho que sacrifica os horários dos cultos, às vezes significa abrir mão da hora extra, como o Gui falou aqui. Se você for fiel, a palavra ela não falha, o Senhor faz coisas
inimagináveis. O Senhor bota gasolina no seu carro e paga as suas contas, irmão. Isso significa, muitas vezes, você deixar algumas coisas que são importantes para naquele momento cumprir a vontade de Deus. E você sabe o que pega para você, o que é importante para você, o que você não consegue viver sem. Se você conseguiu deixar tudo, então é muito fácil servir a Jesus. Quando a nossa entrega é total, quando a gente foi para a cruz, quando a gente morreu, o resto é resto, irmão. O resto o Senhor vai nos capacitando no meio do caminho. O resto o Senhor vai nos ajudando, vai nos sustentando. O resto o Senhor vai suprindo. Mas se a gente não calcular, a gente não chega até o fim do ano servindo a Jesus. Você sabia que tem gente que começou 2025 e já não está mais na igreja? E talvez você que esteja aqui hoje, se não pagar o preço, não chega nem no final do ano servindo a Jesus. Eu costumo dizer que o meu compromisso com Jesus e a minha entrega por Jesus é intensa, tão intensa, a ponto de, se você quiser me encontrar, você vai me encontrar servindo a Jesus. Você não vai me encontrar em nenhum outro lugar. Eu já estou aqui, nessa igreja, servindo a Jesus há 18 anos. E eu continuo fazendo a mesma coisa. E servindo a Jesus a minha vida inteira. E se você me procurar daqui a 10 anos, eu vou estar servindo a Jesus. E daqui a 30 anos, eu vou continuar servindo a Jesus. E daqui a 60 anos, porque eu vou morrer com 100, eu ainda vou estar servindo a Jesus. Esse é o plano, o propósito de Jesus para mim. Ele me pegou, Ele me tomou, Ele pegou meu coração, Ele me pescou mesmo, Ele me fisgou. E eu nunca, nenhum dia da minha vida, irmão, nenhum dia da minha juventude, nenhum dia eu considerei abandonar Jesus. Nenhuma vez sequer. E você calculou direitinho o preço? Queria que você se colocasse de pé. O tipo de vida que Jesus promete para nós, eu posso te garantir, é uma vida da qual você nunca vai se arrepender. Tomar a decisão por Jesus, eu falo isso com conhecimento de causa, é uma decisão da qual você nunca mais vai se arrepender. Você pode se arrepender ou já ter se arrependido de muitas decisões que você já tomou, mas seguir a Jesus, servir a Jesus, fazer direitinho essa conta e andar com Jesus é uma decisão da qual você não vai se arrepender, porque Ele não está prometendo para mim e para você um upgrade da nossa vida. Ele está prometendo um outro tipo de vida, uma vida que é eterna, que é celestial. Uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que é indizível, uma salvação maravilhosa, uma comunhão com Ele. Eu nunca vi alguém que andou com Jesus dizer no fim da vida que se arrependeu de ter andado com Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos aí agora. Jesus, esse é o preço. Hoje o Senhor coloca diante de nós, diante dessas pessoas,
das pessoas que talvez depois vão ouvir e assistir essa palavra. Uma decisão. Hoje o Senhor coloca diante de nós, bem as claras, preto no branco, certinho, certinho. Qual é o projeto que o Senhor espera e que o Senhor tem para cada um de nós? Qual é o propósito do Senhor? O Senhor coloca direitinho um alinhamento das expectativas que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Deus. Ah, Pai, nós queremos ajustar as contas essa noite. Você pode dizer para Ele: eu quero ajustar as contas. Eu não estou pagando preço, eu estou passando vergonha, eu estou ficando em dívida, eu estou falhando, está difícil. Porque eu não entreguei tudo, porque tem coisas que eu ainda preciso abrir mão, porque tem coisas que eu preciso entregar. Eu ainda não renunciei, eu não morri, eu preciso morrer. Você pode dizer isso para Jesus: eu preciso morrer, Jesus, e ser reconstruído. Mas eu quero pagar o preço. Eu quero dar o testemunho de alguém que andou com Deus toda a vida e pagou o preço até o fim. Quando as pessoas olharem para a minha história, elas vão ver que eu paguei o preço até o fim. Você pode dizer isso para Ele: eu quero pagar o preço até o fim. Me ajuda, Jesus, a não desistir no meio da caminhada. Me ajuda, Jesus, a perseverar, a permanecer. Me ajuda, Jesus, a me lembrar que eu não quero ser alguém da multidão. Eu quero ser um discípulo de perto que anda com o Senhor. Ah, Jesus, me ajuda a pagar o preço. Eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o preço. Deus, a minha oração por esses meus irmãos é que o Senhor os sustente. Que mesmo nos dias mais escuros e mais difíceis, eles não pensem nem por um segundo em deixar o Senhor. Que eles não pensem nem por um segundo em abandonar o Senhor. Que eles pensem, Deus, em se apegar ainda mais. Oh Deus, ensina-os a entregar tudo. Mexe nas nossas estruturas e naquilo que precisa ser mexido para que a gente possa ser provado e aprovado. Nós queremos ser aqueles que pagam até o fim. Ah, Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus. O Senhor é sempre tão tremendo, tão poderoso. Obrigada, Jesus, porque nas crises o Senhor tem me lembrado do preço. Obrigada, Jesus, porque nos momentos difíceis o Senhor tem me lembrado do preço. Obrigada porque o Senhor tem me ajudado a pagar o preço. Obrigada pela tua palavra.